Saudações, a paz esteja convosco, o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, o teu tempo está próximo. Que o Senhor Deus conceda um dia de graça e paz aos que ouvem a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Jesus diz: bem-aventurados são os que não viram e creram, mas porém mais bem-aventurados antes que não viram e creram. A fé não é por vista, mas a fé é pelos olhos da fé, ou seja, não é palpável, não é tangível, não é audível. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se aproximando da cidade de Goiânia. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 4, está escrito: Deus antes dá maior graça aos humildes, porém Deus resiste aos soberbos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai vossos corações. Nós devemos purificar o coração. O coração é a entrada e saída da vida. Dele procede os adultérios, procede os homicídios, procede as fornicações, procede as malícias do coração, procede tudo que é de mal ou bom. Por isso que a Bíblia fala: purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo, e lavai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, e purifiquem os corações, sintam as vossas misérias. Lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em choro, em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Arrependam-se e convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados. É a única forma de limpar o coração, de purificar a alma diante de Deus. A única maneira de ir diante de Deus, a limpar o coração de toda a iniquidade, é se arrependendo, é renunciando ao pecado, é abandonando as práticas más diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala: pranteai e lamentai diante de Deus. Lamentai diante do Senhor, humilhai perante o Senhor, Ele vos exaltará. A geração que vivemos é a geração de coração duro, obstinado, do coração soberbo. A soberba é o contrário da humilhação. O soberbo é o contrário do humilde. E a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína do homem, ou seja, traz a destruição do homem. A soberba do homem ela traz a sua destruição, a sua ruína. Porém Deus ele dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A soberba do homem ela tem destruído a sua alma cada dia mais. Aumenta-se no coração dessa geração a soberba por causa do orgulho e avareza, e assim nós vemos a decadência do mundo distante de Deus e dizendo que tem Deus no coração. Nós vemos a decadência do mundo dizer que Deus está no coração, porém a cada dia mais distante do coração está. Isaías fala no capítulo 59: o que separa o homem da presença de Deus são as vossas iniquidades, e faz separação entre vós e vosso Deus, para que não sejam assim ouvidos por Deus. A única coisa que separa o homem da presença de Deus são os seus pecados, e faz separação para que não sejam ouvidos por Deus. Isaías fala no capítulo 59: a mão de Deus não está encolhida, a fim de que não possa ajudar, nem os ouvidos estão tapados para que não possa ouvir, mas porém as vossas iniquidades fazem divisão entre vós
e o vosso Deus. Ou seja, o adultério faz separação entre o adúltero e Deus. A embriaguez faz separação entre o bêbado e Deus. Assim como a mentira separa o mentiroso da presença de Deus, e assim por vice-versa, o pecado separa o homem da presença de Deus, a fim de que não possam ser ouvidos por Deus. Tem muita súplica e oração que não chega a Deus, e é por causa desse motivo. Tem muitas pessoas que rezam, passam o dia inteiro fazendo súplica diante de Deus, mas não chega até a Deus por causa da iniquidade do seu coração, por causa do orgulho do seu coração. Tem muitas pessoas que passam horas, fazem uma oração por dia, mas a sua oração não chega a Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba, ou por causa do seu adultério. Rapaz, meu mano, tudo bom? Quanto tempo, hein? Tá, família também? Tá moço? 17 anos. Tá no sol aí? É, não tem sombra, né? Olha lá, tem uma Ah, sombra de ali. ficar ali é... não dá não. Que mesmo. Só o braço. E aí, como é que tá? Trabalho com corte de serviço, trabalho dentro do Ah, lugar. não, aquela... Não, trabalho na TV. Trabalho na TV, lá era do meu irmão ele foi trabalhar, ele foi trabalhar na TV da igreja agora também. Pra fazer isso, É bom pra quem tem dinheiro, né? Pra quem é bom, né? Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Jesus fala em Mateus capítulo 6, ou melhor, Isaías 59, versículo 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e cobrem seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Ou seja, os pecados separam o homem da presença de Deus ao ponto de não ser ouvidos por Deus. Logo, muitas orações não chegam a Deus, é por esse motivo. Muitas pessoas se sentem distantes de Deus e sentem-se não ouvidas por Deus por causa desse motivo. Por causa do seu adultério, por causa da sua idolatria, o orgulho, a feitiçaria, a imoralidade, a homossexualidade, a embriaguez. Ou seja, o pecado separa o homem da presença de Deus ao ponto de não ser ouvido. É como uma grande muralha, onde de um lado está a pessoa e do outro lado está Deus, só que a Bíblia declara que somente é por meio do arrependimento Jesus pode fazer com que nós tenhamos acesso a Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou quando Jesus deu um brado na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. O véu foi rasgado de cima a baixo, e o véu é a separação entre homem e Deus. O véu é aquilo que separa o homem da presença de Deus, é aquilo que distancia o homem de Deus. E Jesus rasgou o véu de cima a baixo. O véu foi rasgado para que nós tenhamos a vida eterna. O véu foi rasgado para que nós possamos ter a salvação, para que nós possamos ter vida com abundância, para que nós possamos estar diante de Deus, não com o coração manchado, mas com o coração purificado, limpado por meio de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele se achegará até vós. Ou seja, para Deus se chegar até você, para Deus se chegar até a nós precisamos nos aproximar de Deus. Ou seja, Deus não está no coração de todos. Ou seja, Deus não caminha com todos. E há muitas pessoas que distantes estão de Deus. Há muitas pessoas que longe estão realmente de Deus.
constantes estão de Deus, os quais na verdade não renunciam seus pecados, os quais na verdade não se arrependem de suas iniquidades, não querem deixar os caminhos de impiedade, mas Jesus ele anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam, porquanto Deus determinou um dia que há de julgar o mundo por meio da pessoa de Jesus. Disso deixou certeza, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Jesus foi um sinal em que Deus há de julgar a cada criatura, cada homem, cada ser humano. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, esse foi um sinal que Deus ele deixou. E que um dia, quando Jesus vier nas nuvens no céu, ou seja, quando nós nos depararmos com a eternidade, nós teremos um juízo diante de Deus, um acerto de contas. Por isso se arrependam imorais, adúlteros, se arrependam beberrões, feiticeiros, orgulhosos, soberbos, se arrependam, porque Deus tem um dia em que há de trazer a nós a sua sentença, trazer sobre cada um de nós aquilo que lhe convém, ou seja o céu, ou seja o inferno. Não tem uma terceira opção, não vai adiantar fazer uma missa de sétimo dia para o morto, porque a Bíblia declara que após a morte segue a juízo, ou seja, é céu ou inferno, e não há como nós darmos o resgate pela uma alma, porque o resgate da alma é caríssimo, assim diz o salmista, o resgate da alma é caríssimo. Não temos recurso suficiente para resgatar a alma, não há recurso suficiente para que a alma possa ser salva, mas Jesus ele pagou o preço quando foi morto e crucificado, quando foi naquela cruz levado para levar sobre ele sim as nossas iniquidades. A Bíblia fala que ele levou sobre nós, sobre si nossas transgressões, levou sobre si nossas culpas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas porém a Bíblia fala que todo aquele que não se arrepende, ele se faz culpado do sangue de Cristo. E essa geração não quer de forma alguma se fazer diante do Senhor arrependidos e nova criatura, e assim se fazem culpados do sangue de Cristo. Torne-se ao Senhor, lavai as vossas mãos, purificai a voz de duplo ânimo. Bem-aventurado é aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, possa entrar pelas portas da cidade, e ficarão de fora os cães. Lá em Isaías fala, são os falsos pastores, os cães. Ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, os beberrões, os homicidas, os orgulhosos, adúlteros, os efeminados. Todos que amam cometem a mentira, certamente padecerão. A Bíblia fala, mas Jesus, ele anuncia aos homens que se arrependam para que justamente não sofram as consequências, e a mensagem do Evangelho é um alerta, é um anúncio antecipado, é um aviso prévio, para que quando chegarmos do outro lado tenhamos com Deus uma casa edificada, uma casa construída. No livro de Tessalonicenses fala, sabendo que se nosso tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna construída, não pelas mãos do homem, mas eterna junto de Deus, ou seja, um tabernáculo terrestre ele se desfaz. O corpo é o tabernáculo terrestre que qualquer momento ele se desfaz. O mosquito consegue fazer o homem ele perder a sua vida. Um vírusinho minúsculo, invisível aos olhos humanos, faz com que o homem ele perca a sua vida. E esse tabernáculo terrestre, ele voltará ao pó. Do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará. Mas a Bíblia declara que devemos nos certificar diante de Deus, que nós temos uma casa eterna, uma casa preparada pelas mãos de Deus. Por isso que Jesus foi preparar. Ele disse, eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que onde eu esteja, vocês estejam junto de mim, e assim eu irei, voltarei, vos levarei, para que onde eu esteja, estejam vocês também. Só que para essa promessa, em nossa vida se cumprir,
algo da nossa parte que precisa ser feito, e é simplesmente se sujeitar a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Você sabe o que é resistir o diabo? É resistir às tentações, resistir às fraquezas, resistir os pecados, é não executar os pecados, mas resistir. Porque Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. Precisa, ou seja, resistir seus desejos infames, precisa resistir às suas fraquezas. Infelizmente, o homem vai de mal a pior, dizendo que a sua carne é fraca. Porém, Jesus falou que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Realmente a carne é fraca, mas isso não é uma justificativa para vivermos no erro. A carne realmente é fraca, mas isso não é uma desculpa para vivermos errantes, para vivermos no pecado. Essa desculpa não serve diante de Deus. Jesus, ele disse que a carne é fraca, porém o espírito, ele está pronto. O Espírito de Deus, ele anuncia e alerta a todos os homens que brevemente todas essas coisas que foram preditas na palavra de Deus, elas vão se cumprir. Uma delas está escrita em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo então, após a morte, o seu juízo. Ou seja, a Bíblia dá uma afirmação, uma declaração, que todos os homens um dia, uma só vez, morrerão, e após essa morte vem o juízo. Ou seja, você não vai reencarnar em uma próxima vida. Quanta mentira e quanta infantilidade acreditar numa reencarnação. Quanto engano e quanta infantilidade acreditar que obras de caridade, ela anula a sentença do homem. A Bíblia declara que após a morte segue o juízo, ou seja, você não vai estar no purgatório. E fazer uma missa de sétimo dia será uma perca de tempo, porque não estará no purgatório, mas estará ou no céu ou no inferno, segundo o que Cristo diz, segundo o que Jesus falou, segundo o que a Bíblia declara, é céu ou inferno. Segundo a Bíblia declara, após a morte é o juízo. Então nós temos um juízo a encarar, e nós devemos nos conscientizar acerca de nossas escolhas, porque elas vão trazer as consequências. Se conscientiza enquanto a vida das suas consequências, das suas escolhas, porque elas vão gerar consequências. As consequências, elas virão, e os danos serão para a eternidade, e os danos serão para todo sempre, serão irreversíveis. É um caminho sem volta. Por isso a Bíblia declara que há caminhos que parecem ser bom e reto diante dos olhos humanos, porém o fim desses caminhos são caminhos de perdição, são caminhos de morte. O caminho de morte, ele é sem volta. Por isso, arrependa-se e não pereça. Não pereça, mas se arrependa. Não queira viver uma vida distante de Deus. Eternamente estará separado de Deus, os quais vivem diante de Deus como se Ele não existisse, sem obediência, sem salvação, sem fidelidade a Deus, sem salvação. A Bíblia diz: limpai as vossas mãos, purifiquem a voz de duplo ânimo. Jesus fala em Apocalipse 22, versículo 14: mas o que felizes são os que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro. Do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, para que purifiquem a vossa alma. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que purifica a alma do pecador. Jesus é o Cordeiro de Deus que purifica a alma do homem mais impuro, mais iníquo, do homem mais abominável diante de Deus. Jesus, ele faz isso. Porém, infelizmente, um coração duro e obstinado necessita do martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é um martelo que, na verdade, ela quebranta o coração, igual o martelo esmiuça a penha. E por isso que o nome
da mensagem é pregação, porque o martelo está esmiuçando e pregando aquilo que Deus anuncia, que os homens venham ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é essa, que todos os homens, ou seja, toda criatura, chegue ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Mas como virão, se não tiver quem pregue? Como pregarão, se Deus não os enviar? De sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Se a fé vem por ouvir, o homem precisa ouvir a mensagem de Deus. E se precisamos pregar, certamente Deus precisa nos enviar. Mas como virão, sendo que infelizmente não há quem pregue, e os que pregam, infelizmente, são rejeitados a sua mensagem, como se não fosse uma mensagem de Deus. Jesus, ele foi rejeitado. Disseram que Jesus estava cheio de espíritos malignos. Falaram que Jesus pregava por Beelzebul, expulsava pelo príncipe de Satanás, o príncipe das trevas. Mas Jesus falou, uma só blasfêmia não será perdoada, e essa blasfêmia é contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo foi justamente isso. Falaram que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe das trevas, por Beelzebul. Ou seja, a Bíblia declara em Isaías que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi ungido para pregar as boas novas. O homem que é ungido por Deus a pregar as boas novas, ele está cheio do Espírito Santo, não é cheio de Beelzebul. Mas certamente os que dizem isso estão blasfemando, e é o único pecado que não será perdoado por Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus perdoa o adúltero, mas ele diz, vai, não peca mais. Deus perdoa os idólatras, mas diz, vai, não peca mais. Assim como Deus perdoa o homicida, que foi perdoado lá na cruz. O ladrão, conhecido como ladrão da cruz, foi perdoado. Ou seja, não há limite de pecado para que Deus não possa perdoar, mas porém a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado a qual não será perdoado. Deus, ele perdoa, mas diz, vai e não peca mais. Ou seja, vai e não pratica mais. Deus, ele te perdoa da vida de embriaguez, mas diz, vai e não peca mais. Vai e não pratique mais. Vai e não cometa mais as mesmas iniquidades. Jesus perdoou a mulher adúltera e disse, vai, não peque mais. A mulher do poço de Samaria disse que teve 5 maridos. Jesus falou, disseste bem, não são seus maridos. E o que você tem agora não pertence a você, ou seja, você está em adultério, mulher. E Jesus falou, vai, não peca mais, porque seus pecados agora estão perdoados. Ou seja, mas a partir de agora, que os pecados estão perdoados, você está limpo. Mas agora, da agora para frente, o que cometer certamente terá um grande peso, terá suas consequências. Jesus anuncia aos homens que um dia todas as coisas que eles semearam, eles vão colher. Aquele que come semear na carne certamente ele ceifará. Aquele que semear corrupções, ceifará corrupções. O que você tem semeado diante de Deus está prestes a ser colhido. O que nós semeamos diante de Deus será colhido. Vida ou morte, o que você tem semeado diante de Deus. Salvação ou condenação, o que você tem semeado diante de Deus. Jesus falou, o meu galardão para dar àqueles que vencerem. Nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer nossas fraquezas e simplesmente só podemos vencer se nós estivermos apoiados na força de Cristo e não na força do braço. Nós só podemos vencer vícios, paixões infames, bebedeiras. Só podemos vencer tais sentimentos maliciosos, tais sentimentos profanos, se nós estivermos apoiados na força de Deus. Ou seja, se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, nós somos como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porém, a Bíblia fala que muitos confiam na força do próprio braço,
E ai do homem que confia no homem, faz da tua carne a tua própria força, faz do teu braço a tua defesa. A Bíblia fala que nosso escudo é a palavra de Deus, ou seja, nossa defesa é o Evangelho, nossa defesa é a palavra de Deus. A nossa defesa não é o nosso braço, a nossa defesa não é a nossa força, não é o nosso poder, mas a nossa força vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. No Salmo 121 diz: eu elevo os meus olhos para os altos montes, pergunto de onde vem meu socorro, pois meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O meu socorro não vem da rainha do céu, o seu socorro não vem da rainha do céu. O meu socorro não virá de São Pedro, o seu socorro não vem de São Pedro. O nosso socorro vem do Senhor, não da senhora, mas do Senhor que criou os céus e a terra. A senhora não criou os céus e a terra, ela não criou nada, ela não é criadora, mas Jesus é o Senhor dos senhores, qual ressuscitou dentre os mortos. E é dele que vem o nosso socorro. E é nele que deve estar a confiança dos homens. A Bíblia vai dizer no livro dos profetas: muitos confiam em carros, confiam em cavalos, porém nós bendiremos ao Senhor em quem está a nossa confiança. Alguns confiam nos seus recursos, alguns confiam na sua sabedoria, outros confiam em outros homens, confiam em muitas coisas, mas nós devemos confiar no Senhor, cujo qual tem todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia fala que não tem nenhuma força de potestade ou outra força que possa verdadeiramente se alinhar com a força de Deus. Por isso escolhe em quem que você confia. Escolhe se confia em Deus, ou escolhe se confia na sua própria força. Maldito homem que confia no homem. Leia a Bíblia, para que você não venha a ser apenas mais uma pessoa guiada por cegos. Jesus falou: se um cego for guiado por outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Não confie na força do homem, mas examine as Escrituras, porque ela testifica de Jesus Cristo e nela nós encontramos a vida. Não é a palavra dos homens, é a palavra de fé. Não é a palavra da religião, a palavra que define o que é fé e o que é reto diante de Deus, mas é a palavra de Deus, a qual está escrita, a qual foi anunciada desde os tempos antigos, a fim de que nós possamos, diante de Deus, nos apresentar aprovados, não tendo do que se envergonhar, não tendo uma consciência suja e pesada diante de Deus, mas uma consciência limpa e leve diante de Deus. E a Bíblia fala que a melhor coisa é ter diante de Deus uma consciência limpa. Nós só podemos ter uma consciência limpa diante de Deus se realmente nós vivemos em fidelidade a Deus, se realmente nós obedecemos a Deus, nós temos uma consciência limpa. Mas infelizmente nós vivemos diante de uma geração que sua consciência está manchada e não querem se arrepender. Ou seja, o coração tem se soberbecido e não querem se arrepender. A Bíblia fala que embruteceram-se o vosso coração, ou seja, endureceram o vosso coração, a fim de que não possam crer na verdade, a fim de que não possam enxergar a verdade. Mas Jesus fala: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Desperta você que dorme, Cristo te esclarecerá. O tempo está se esgotando, o tempo está acabando. A vida do homem é como um vapor que vem e logo se desvanece. Esse tempo acaba. A alma é transitória. Ela é como um vapor que se passa e logo se desvanece. Por isso esse tempo está se esgotando. Prepare-te para se encontrar com Deus. Arrependa-se e não pereça. Jesus, ele está às portas.